Olá, meus queridos amigos e seguidores do canal Portugal Legal. Muito grato pela sua participação, por estarem inscritos em nosso canal. E quem não está inscrito, é agora convidado a fazê-lo, a ser nosso parceiro, a nos trazer informações. Nós também devolvemos informações. Se tem sugestões de pauta, em seguida nós estaremos colocando a tela com os meios pelos quais os senhores podem entrar em contato conosco. Aqui embaixo já segue também o nosso Instagram e assim nós podemos nos comunicar e trocar informações, que é o mais importante. Isto aqui é um canal que tem duas vias. Nós recebemos informações, passamos informações. Recebemos sugestões, acatamos o que é possível, o que não é possível não se acata. Então, é uma troca, é uma via de duas mãos. Perfeito? Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre restrição de viagens na União Europeia. Sim. Nós sabemos que Portugal, quinzenalmente, já faz um despacho e cria as suas regras com relação aos voos, que podem sair de Portugal e que podem chegar a Portugal. Muito bem. Ontem, dia 21 de janeiro de 2021, houve uma reunião em Bruxelas, onde os líderes dos países europeus se reuniram por meio virtual, evidentemente, em época de pandemia, é assim que isto ocorre. O presencial é a exceção, não é a regra. E neste encontro foram decididas algumas situações. Outras que estavam em pauta acabaram sem decisão, sem grande definição. Mas esta, por exemplo, que diz respeito às viagens, foi debatida e temos aí algumas novidades que passaremos aos senhores. Mas antes eu vou então deixar a tela de introdução para que os senhores possam entrar em contato conosco. Olá, meus queridos amigos e seguidores, e aqueles que ainda não são, como eu já disse, inscrevam-se, isto nos ajuda e ajuda você. Talvez se não é do seu interesse, mas pode ser de alguém que você conheça e você possa então compartilhar esta informação. Informação, conhecimento, não é para ficar guardada dentro de um livro e dentro de uma prateleira. Informação e conhecimento é para ser difundido. E é esse o nosso trabalho. Nós tentamos levar alguma informação até os senhores. No caso específico, nós estamos falando aqui do quê? Nós estamos falando novamente das restrições impostas pela União Europeia, que diz respeito ao tráfego aéreo a fronteiras. Neste caso específico aqui, é isto que está em pauta. Ontem, como já anunciamos, dia 21 de janeiro de 2021, os líderes da União Europeia reuniram-se virtualmente para quê? Para debater vários assuntos. Um deles, por exemplo, era a questão da criação do atestado, do certificado de vacinação. Sobre este assunto ainda não há novidades, ainda não temos informações. Mas tão logo as tenhamos, também estaremos aqui para lhes trazer aquilo que foi decidido pelos líderes, aquilo que será ou não levado à prática, imposto pelo grupo de países que faz parte da União Europeia. E Portugal, evidentemente, está inserida, e isto diz respeito a todos aqueles que estão fora e queiram viajar para a Europa de uma maneira geral. Mas vamos então falar o quê? Hoje nós estamos aqui falando de restrição de viagens. Eu vou colocar na tela para vocês o site do Euronews, onde nós temos esta informação. Aqui está, Euronews, Covid-19, Estados-membros da União Europeia autorizados a restringir viagens. Aqui existe um pequeno vídeo, se os senhores tiverem interesse podem assisti-lo. Nós vamos deixar na descrição do vídeo aqui embaixo o link para que tenham acesso a esta informação, mas de uma maneira bastante resumida, o que decidiram estes líderes? Decidiram que, em casos pontuais, os Estados-membros estão autorizados a criarem barreiras que digam respeito à entrada e saída, ou seja, ao tráfego
né, a movimentação de pessoas dentro dos seus estados. Ou seja, pode que um determinado estado resolva, por motivos evidentemente plausíveis e bem fundamentados, desculpem, fechar as suas fronteiras, né, impedindo desta forma que aqueles que estejam fora consigam adentrar aquele país, aquele estado, e inclusive a União Europeia como um todo criar regras para poder, evidentemente, então fechar novamente o trânsito internacional, ou seja, aqueles que estão nos países terceiros. Isto pode vir a acontecer a qualquer momento. Portanto, a União Europeia, a reunião de líderes já teve este consenso, já estão autorizados os países e Portugal já se adiantou neste aspecto, porque ontem mesmo já foi determinado o fecho, né? Ou seja, a barreira de voos de e para o Reino Unido, por causa da tal nova estirpe, né, do tal vírus Covid. Então Portugal já se adiantou nesse aspecto. Portugal já disse, ok, nós já interrompemos o tráfego aéreo, tá? Fechou. Fronteira aérea com Reino Unido está fechada para Portugal e Reino Unido. Então os voos de e para Portugal, né, e de e para o Reino Unido, partindo, evidentemente, de Portugal, estão encerrados. E isto pode acontecer com outros países e com outras fronteiras. Então, o nosso recado é no seguinte sentido: se você tem viagem marcada para a Europa, digo para a Europa, agora não estou falando de Portugal, estou falando de Europa. Fiquem atentos, porque podem surgir de hora para outra restrições ao seu destino. Então, verifiquem junto das companhias aéreas, procurem se informar na legislação, né, nos meios oficiais de comunicação daquele estado ao qual você está se dirigindo, para o qual você está se dirigindo, para que não haja problemas, né, na hora de embarcar ou na hora de chegar, se chegar, né, porque muitas vezes a própria companhia aérea já recebe a informação, outras vezes ela não tem a informação, e aí pode ter problemas. Então, antes de sair a comprar uma passagem, um bilhete aéreo para a Europa nesta época, veja bem qual é a situação, porque estas situações mudam de momento a momento. É uma coisa muito dinâmica, é uma coisa que a todo instante tem uma informação nova, a todo instante tem uma restrição nova, ou cai uma restrição, enfim. Procurem se informar nos meios oficiais, procurem buscar os consulados, procurem buscar os órgãos, né, que tratam o Ministério de Relações Exteriores, enfim, órgãos oficiais, né, que possam lhe dar um embasamento, que possam lhe dar alguma informação concreta daquilo que está acontecendo. Opinião tem muita, né, inclusive a minha eu estou aqui opinando, só que estou opinando sobre um fato, sobre uma coisa que realmente aconteceu. Então, isto é fato, isto é real. Portugal já fechou, os outros também estão autorizados a fechar. Em que pese, né, vamos lá, todo o espaço Schengen, portanto, aqueles 20 e tantos países que compõem o espaço Schengen, deve continuar funcionando. Então, o alerta é para que nem tudo seja fechado. São casos pontuais, são situações pontuais. Inclusive, a matéria fala nisto. Tá? Se tem dúvidas, se tem sugestões, lá no início nós já deixamos os nossos contatos. Aqui embaixo está o nosso Instagram. Então, se tiverem sugestões de pauta, se tiverem comentários a fazer, sintam-se à vontade, nosso canal está aberto. A todos, eu tenho que dizer que agradecemos a participação, que estamos fazendo o que é possível para lhes levar alguma informação, seja esta informação, às vezes, bem-vinda ou por outros nem tão bem-vinda, né? Alguns não aceitam opinião, alguns não querem entender opiniões, alguns... Nós estamos aqui fazendo um trabalho que tem várias vertentes, né, e são assuntos dos mais variados possíveis. Então, vamos ver o que vem por aí. Certamente teremos novidades, talvez ainda hoje, talvez amanhã,
e assim que as tivermos, nós estamos trazendo isso para os senhores. Ok? Um grande abraço para todos. Agradeço aos que já estão inscritos mais uma vez. E se você que está assistindo este vídeo pela primeira vez e não conhece o nosso canal, vai ali. Nós temos aí 200 e tantos vídeos publicados. É pouco, né? Tem canais aí que perderam até a conta, eu acho, de quantos vídeos já fizeram. Mas é um trabalho de formiguinha, nós estamos trabalhando, fazendo as coisas da maneira mais pontual possível, tentando manter uma linha, né, digamos assim, uma linha editorial, trabalharmos dentro desta linha, dentro destes conteúdos, que são conteúdos que consideramos importantes, né, para aquelas pessoas que estão fora de Portugal, algumas vezes até já em Portugal, já na Europa, né, mas que muitas vezes acabam não tendo acesso a estas informações. Ou, às vezes tem acesso, mas tem acesso através de outras informações, de outros canais, de outras mídias. E muita coisa na internet a gente vê e percebe, né? Quando às vezes alguém coloca lá num grupo de Facebook, nós temos alguns grupos, e a gente vê que as pessoas colocam um assunto determinado neste grupo e vem opiniões e vem sugestões das mais inimagináveis possíveis, né? Algumas até fazem sentido e outras não. Eu sempre digo que se você vai orientar uma pessoa a fazer determinada coisa, então tenha certeza, né, de que você tem o mínimo de conhecimento possível para poder transmitir esta informação. Né? A gente às vezes vê situações em que o cidadão está pedindo lá uma orientação para fazer um visto ou para poder viajar. Ah, mas o meu colega entrou porque isso, porque aquilo. O seu colega entrou porque talvez teve sorte, porque a situação dele é a situação dele, não é a sua. Né? E as pessoas às vezes têm a dificuldade até de se expressar. Né? Então, quando vem a pergunta, ela vem meio que truncada, e aí fica difícil responder. E a pessoa que responde também, às vezes, não consegue se fazer entender. Então fica a gente, né, diz que isso é um ruído, porque as duas partes não se comunicam, né? Não há compreensão. E aí vem um diz uma coisa, o outro diz outra, o outro diz outra. Final das contas, quem fez a pergunta e quem está diante da dúvida e precisa de uma solução, às vezes não a encontra. Ou acaba tomando um passo errado. E quando se trata de imigração, né, quando se trata de viajar de um país para o outro, gente, você está envolvendo dinheiro, você está envolvendo tempo, você está colocando a sua própria vida em determinadas situações em risco, né? Você coloca a sua família em risco, você se desfaz de patrimônio. É uma série de coisas que estão envolvidas e que devem ser avaliadas e analisadas com muito critério. Tá? E nesta época, como estamos vendo hoje, novamente, os países que compõem a União Europeia foram autorizados a criarem barreiras, a criarem fechos de suas fronteiras. Então imagina, eu comprei a passagem, amanhã resolve o país fechar a fronteira, e agora o que é que eu faço? A companhia aérea vai dizer o seguinte, eu não tenho culpa, foram eles que fecharam, vai cobrar deles. E aí começa toda aquela confusão, devolve, não devolve, remarca, fica com crédito. Portanto, pensem muito bem nesta época antes de partirem para a ação efetivamente dita. Um grande abraço. Saudações a todos e até a próxima, que seja breve, se assim Deus nos permitir. Até lá.